Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, né? A gente tem se encontrado com mais frequência e eu espero que essa frequência só aumente, né? A gente veio hoje para mais um falando sobre qualidade, falando sobre legislação, com um assunto que vocês, né, estão carentes de informação e que eu acho que vão ajudar muito aí no dia a dia. Então eu agradeço a participação de todo mundo, a gente está com uma sala cheia de pessoas online hoje, interessadas em aprender mais, e a Capilab se orgulha muito, né, de estar parceiro com vocês, de estar agindo junto com vocês na melhoria constante aí da qualidade dentro do laticínio, né, dentro da casa de vocês. Então contem sempre com a gente nisso, né. Para quem está pela primeira vez aí com a gente, que são poucos, a maioria já nos segue faz tempo, né? A gente tem um canal no YouTube aí com todos os webinars que a gente fez até hoje, né? Todos os falando sobre qualidade e o falando sobre legislação. Então vocês conseguem assistir lá, né, esse material, com exceção do último. O último ainda está recente, então ele ainda vai demorar um pouquinho para quem me mandou mensagem perguntando a respeito. Então o webinar que a gente fez falando sobre qualidade, sobre CCS, que foi, né, o do mês passado, aguardem um pouco que a gente consegue divulgar daqui a um tempo, né, na página aí do nosso canal, né, no YouTube. Um recadinho que eu queria dar para vocês é que esse é um evento exclusivo da Capilab, né? Então, quando receberem links de outros lugares com parceria da Capilab, procurem saber com a gente, né? Porque é um evento exclusivo, a gente não tem parceria com nenhuma outra empresa. Então, sempre acessem nosso site, entrem em contato com os nossos consultores, que vocês vão ter o melhor jeito aí de estarem sempre atualizados com os nossos eventos. Bom, esse ano é especial pra gente, né? Nós estamos fazendo 25 anos, não é todo mundo que chega nessa idade, né? E a gente chega nessa idade com uma felicidade muito grande de ter parceiros e amigos como vocês aí junto com a gente nessa caminhada toda. Então aqui a gente deixa o nosso muito obrigado a todos vocês, né, que estão sempre juntos com a gente, seja, né, recebendo o nosso treinamento em loco no laticínio, nos nossos seminários, nos nossos encontros online como hoje, e contem sempre com a gente aí nessa caminhada, como, né, eu já disse para vocês. A gente mudou um pouquinho de cara, né? A gente está de cara nova e a gente está fazendo algumas mudanças e a gente espera que vocês estejam junto com a gente nessa caminhada aí de mudança contínua, né? Então vocês vão perceber que a nossa identidade mudou um pouquinho, mudou para melhor, né? Para ficar mais moderno, mais limpo, mais claro para vocês, tá bom? Então aí a gente tem aí a nossa evolução, né? A gente começou lá em 1994, foi mudando de cara aos pouquinhos e hoje a nossa nova identidade está aqui para vocês, tá bom? Vocês vão ver que todo o material vai mudar aí aos pouquinhos, viu? Então acompanhe a gente no site, acompanhe a gente nos treinamentos, conheçam a nossa linha, né? Vocês conhecem a gente aí em quase todos os laboratórios, a gente está presente com todo o nosso material. Perguntem sobre as linhas específicas, higiene por ATP, né, monitoramento de higiene por ATP, microbiologia rápida, controle de resíduos de antibióticos. E a gente, inclusive, nessa área, a gente tem uma novidade bem legal para vocês. Hoje a palestra vai falar mais sobre esse assunto, mas a gente sabe que a IN 77 está exigindo a gente aí um controle um pouco maior dos antimicrobianos. E a Capilab tem um lançamento que é novidade no mercado, é novidade, né, um lançamento mundial, um kit rápido, né, que vai conseguir aí pesquisar junto com vocês 17 famílias diferentes de contaminantes. A gente tem aí um equipamento que vai conseguir identificar para vocês, dentro dessas 17 individualmente, né, qual família você tem presente dentro da sua indústria. Então é um equipamento ótimo para que você consiga fazer o estudo de monitoramento, identificar toda a sua incidência, para depois aí escolher, né, quais são os kits e quais são as drogas que vocês têm que monitorar durante o seu, né, recebimento diário. Então é um equipamento flexível que vai permitir aí a abertura de todos os canais para fazer a pesquisa, depois o recolhimento para as famílias de incidência e
te dá um resultado muito mais completo. É um teste rápido, de 13 minutos, então, ao contrário dos testes mais completos, que normalmente são lentos e demoram horas, a gente vai ter uma rapidez muito grande junto de um equipamento que é inteiramente conectado. Então, ele consegue te mandar e-mail avisando um resultado positivo, um SMS te avisando de um resultado positivo, resultados que podem ser enviados por sistema, ou por e-mail, ou por GPS e sistema de rede. Então é um equipamento completo, tá? Vocês vão conseguir trabalhar tanto tendo esse equipamento no seu laboratório, adotando ele como a sua recepção, como também usar o serviço da Capilab para fazer esse rastreamento de drogas em incidência na sua região. Então, para quem quiser saber um pouquinho mais, entra em contato com a gente. Para quem ainda não tem, a gente tem aí o WhatsApp disponível na empresa inteira, tanto das técnicas quanto das consultoras. Então, esses que estão na tela são os gerais. Se você ainda não tem o específico da sua consultora responsável ou da sua técnica responsável, entre em contato nesses números aí e peça, o individual, para vocês terem esse canal um pouco mais direto, permite mandar foto, permite que a gente tenha uma comunicação um pouco mais próxima, tá? Eu quero fazer um convite para vocês, para encerrar antes de apresentar aí a nossa palestra de hoje, O nosso próximo evento vai ser realizado em Goiânia, está marcado para o dia 30 de maio, então guardem essa data. A gente ainda está preparando todo o material completo, com todas as palestras e palestrantes para vocês terem acesso e fazerem suas inscrições, mas aí já vai dar para vocês terem o gostinho do que vem por aí, A gente vai ter palestras sobre microbiologia, sobre as IN 7677, sobre microestrutura de leite, bioquímica de leite completa, para a gente sair aí um pouco mais carregado de conhecimento desse evento, que vai ser presencial, A gente vai receber com vocês com muito carinho e eu espero todos vocês lá para a gente se ver e conversar pessoalmente, tá? Eu e toda a equipe da Capilab, a gente está ansioso aí para mais esse evento, nosso 9º seminário técnico. Hoje, a gente está aqui no webinar falando sobre legislação, então a gente tem o certificado. Eu quero só deixar esse recadinho, não esqueçam de mandar e-mail para a gente, pedindo e solicitando o certificado de vocês, para que a gente consiga cobrir todo mundo. A gente sabe que tem muitos de vocês aí que reúnem, muitas pessoas numa sala de treinamento, então a gente alcança muito mais pessoas do que a gente consegue enxergar aqui. Então mandem esse e-mail, solicitem aí esse certificado para ninguém ficar de fora, tá bom? Hoje, então, eu vou apresentar para vocês, o nosso palestrante, o professor, eu sempre chamo de professor porque quem vem ensinar para a gente tem que ser professor, José Augusto. Ele vem da Associação Paranaense de Criadores de Bovinos de Raça Holandesa, ele lidera, chefia a equipe de análises no laboratório e vem trazer para a gente aí toda essa novidade nas mudanças que a legislação traz para a gente na IN 7677 de 2018, Então, o que vai mudar para o produtor, o que vai mudar para a indústria e como a gente vai realizar esses novos controles aí, no dia a dia. Então, eu vou passar agora a palavra para ele. Agradeço mais uma vez a sua presença, a sua disponibilidade de vir do Paraná até aqui para distribuir conhecimento para essa galera que está aí online te esperando. Ok. Um bom dia, Leire. Primeiramente, gostaria de agradecer ao convite que nos foi efetuado, através da Leire e da Jaqueline. É sempre muito prazeroso para nós podermos estar falando sobre leite. E mudanças de legislação, buscando melhoria de qualidade, sempre é um assunto, um tema que nos agrada. E a gente sempre tem que ressaltar que o leite vem melhorando no Brasil, ao contrário do que muitos falam, nós melhoramos e melhoramos bastante, e além do que, a gente tem que ressaltar a evolução da cadeia do leite como um todo. E seguramente a mudança dessas legislações vem a contribuir para isso. Vão trazer alguns desafios, como toda mudança, mas é uma necessidade que o setor necessita. Eu coordeno, dentro da Associação de Criadores de Bovinos, então, um dos laboratórios da Rede Brasileira de Qualidade do Leite, onde a gente realiza muitas análises mensalmente
e essa legislação vem de encontro a esse trabalho que a gente realiza. Por isso a importância de nós estarmos acompanhando as mudanças e todas estas necessidades. A gente vai procurar abordar hoje, durante a nossa apresentação, o que muda para o produtor, e aí é que vem, de novo, né, a mudança da legislação da IN 62 para 76 e 77, é que também traz mudanças para a indústria, com novos controles a serem realizados e que certamente irão contribuir aí num futuro para a melhoria da qualidade do leite. Então nós vamos estar focando na Instrução Normativa 76 e 77, principalmente aí naqueles tópicos que ocorreram as mudanças. Não vamos detalhar os itens que são repetitivos, e sim focar naqueles que de certa forma trazem desafios, né? E esses desafios nos trouxeram o quê? Receio de boa parte de produtores e de indústrias de que não irão conseguir estar adequados num prazo estabelecido. Mas nós temos que ressaltar que essa IN foi publicada no final de 2018, são 180 dias para a implantação, e esses 180 dias fecham agora em 30 de maio. Seguramente alguns itens que estão na normativa, nós ainda vamos ter mais algum tempo para que de fato eles estejam aplicados. Mas temos que ressaltar de forma bastante positiva as oportunidades que esta nova legislação nos traz, porque ela nos gera um avanço significativo nos índices de qualidade associados à evolução já da cadeia como um todo. Que isso vem de encontro ao aumento da produtividade leiteira, a oferta de mais alimentos seguros à população, que é uma necessidade mundial. Cada vez mais nós estamos falando em segurança alimentar, estamos falando em quedas de barreiras comerciais para a exportação, e nem todas as oportunidades que nós temos nós estamos explorando. E aí a legislação acaba dando esta oportunidade de forma mais objetiva, mais clara, e aí a gente vai poder estar mais adequado. Então isso tudo vem de encontro a uma necessidade de mercado, a uma necessidade do consumidor, né, falando cada vez mais na segurança alimentar. E o produtor e a indústria vão estar dentro deste período numa fase de adequação. Mas nós não podemos deixar de falar que durante esse período todo, que começou já em 2002 com a IN 51, nós tivemos uma evolução bastante significativa nos indicadores da qualidade do leite. Alguns numa velocidade maior, outras nem tanto, mas significativamente nós podemos dizer que temos melhoria. E aí, esta é uma particularidade que eu sempre gosto de citar em toda apresentação que eu faço. O que é leite para nós? O que nós entendemos como leite? E é muito engraçado isso, quem me conhece já sabe que eu sempre questionei isso. O Brasil era o único país que dizia o que é leite numa instrução normativa, e isto veio na IN 51 e na 62, onde falava que leite é o produto que vem de uma ordenha completa, ininterrupta, né, falando de vacas sadias, em condições de higiene, sempre animais bem alimentados e descansados. Ora, se isto é leite, se nós atendermos isso, nós não precisaríamos ter nenhuma outra legislação complementar ou paralela. Nós já estaríamos atendendo de forma bem objetiva tudo aquilo que a gente espera de um produto próprio para o consumo, com qualidade e um produto com seus valores nutritivos. Já na IN 76 e 77, já não aparece mais essa definição do que é leite. Então, isto já é um sinal claro de amadurecimento da cadeia como um todo. E nós temos que ressaltar de forma bem objetiva que estamos falando em legislação, indicadores de qualidade de leite desde 2002 com a Instrução Normativa 51. Então, quando se fala na IN 76 e 77, não é algo novo para quem já está no setor há mais tempo, porque isso é um processo evolutivo. Aonde em 2002 falávamos que os limites, por exemplo, de células somáticas e contagem bacteriana era de 1 milhão de células somáticas ou de unidades formadoras de colônia por mililitro. E aonde falava muito claro, de forma que em 2008 esses indicadores cairiam para 750 mil e que em 2011 viriam a 400 mil para células somáticas e 100 mil para a contagem bacteriana. O que aconteceu neste período? Esses indicadores não puderam ser supridos na sua essência
e se entendeu que deveria haver uma readequação. E isso ocorreu com a Instrução Normativa 62, que em 2011 manteve uns valores em 600 mil células ou 600 mil unidades formadoras de colônia, sinalizando que em 2014 nós teríamos os indicadores de 500 mil e 300 mil, que são os indicadores que estão agora propostos. E aí nós tivemos uma segunda alteração, onde se falou em 500 mil, 300 mil, e que em 2016 nós teríamos novamente os 400 mil e 100 mil. Isto não ocorreu e a nova legislação está nos mantendo 500 mil e 300 mil, como nós já tínhamos lá em 2014, que são indicadores aí dentro de uma realidade da nossa cadeia produtiva. Então, a IN 76 e 77 é uma somatória do processo evolutivo dos indicadores e dessa legislação. Nós temos que entender sempre que uma legislação, ela traz um valor de referência. Nós já sabemos que várias empresas no país trabalham com indicadores abaixo disso já em programas de pagamento por qualidade. E outros ainda estamos procurando. Mas o que nós não podemos deixar de ressaltar é que nós temos leite dentro do padrão em todas as regiões do país já, como também temos em todas as regiões melhorias a serem implementadas. Como que se chegou a esta Instrução Normativa 76 e 77? O Ministério da Agricultura criou um grupo de trabalho para fazer a revisão das IN 51 e 62. Esse é um trabalho que foi coordenado pela doutora Maiara Souza Pinto, do DIPOA do Ministério da Agricultura, juntamente com os fiscais federais agropecuários dos diferentes estados do país. Doutora Milene do Rio Grande do Sul, doutor Sérgio Bajaluque de Santa Catarina, doutora Verlaine de Minas Gerais, doutora Elisângela da Paraíba, também tivemos o doutor Bruno Leite da SMC do Ministério e a doutora Charlie também da SMC na época. E esse grupo de trabalho teve uma proposta aí com um prazo de 90 dias para apresentar esta revisão. Finalizando esta revisão, foram convidados o doutor Eduardo Esteves, que é do Ministério do Lanagro de Minas Gerais, junto da RBQL, a minha pessoa pela RBQL, juntamente com o professor Dr. Paulo Machado, da USP de São Paulo, e o Dr. Marcelo Bonet, da Embrapa Gado de Leite, na época, Minas Gerais. E esse trabalho todo foi acompanhado pela coordenação de normas técnicas, com a doutora Maria Angélica e a doutora Fernanda. Isso tudo para fazer a proposição daquilo que foi para a consulta pública e após as discussões é que houve a publicação efetivamente em novembro de 2018. E uma novidade foi a separação em duas. A IN 62 era uma só e agora nós temos a IN 76 que deixa claro, regulamento técnico para fixar a identidade e as características de qualidade que devem apresentar o leite cru, o leite pasteurizado e o leite tipo A, de forma de instrução e do anexo único, né? Já a IN 77, ela veio para estabelecer os critérios e procedimentos para a produção, acondicionamento, conservação, o transporte, a seleção e a recepção do leite cru, em estabelecimentos registrados no Serviço de Inspeção Oficial, também em forma de instrução normativa ou de seu anexo. Isto teve uma nova alteração que a gente vai falar na frente. Mas a nova legislação manteve, então, os indicadores de 500 mil para células somáticas e 300 mil para a contagem padrão em placas ou 300 mil unidades formadoras de colônia. A composição não houve alteração. Um mínimo de 3% para a gordura, 2,9% na proteína. A inclusão agora da lactose dentro da legislação, que não tinha nas anteriores, com um mínimo de 4,3%. O extrato seco desengordurado em 8,4%. A inclusão do termo sólidos totais dentro da legislação, lá com um mínimo de 11,4%. E a manutenção dos testes de estabilidade ao alizarol em 72%. O alizarol, por exemplo, na proposta inicial era um valor de 74% e após a consulta pública ele manteve os 72%. E a crioscopia com os indicadores padrões lá de menos 512 a menos 536.
Isso tudo está dentro da IN 76, no artigo 5º. Quem deve cumprir essas legislações? Nas legislações anteriores, eram estritamente indicados para os estabelecimentos CIF, com Serviço de Inspeção Federal. Já na IN 77, através do artigo 61, ela nos mostra que estabelecimentos com serviço de inspeção estadual, municipal ou distrital dispõem da seguinte forma, que o artigo 3º, a inspeção e fiscalização de produtos de origem animal realizados pelos serviços oficiais do Estado e municípios são regidas pelo RISPOA. E quando estes não dispõem de legislação própria, o que eles têm que ser considerados? A norma que regulamenta os artigos 249 e 250, em vigor do RISPOA, e assim os serviços de inspeção de outras esferas devem seguir a presente regulamentação. Ou seja, a abrangência da IN 76 e 77 vem a todos os serviços de inspeção que não tiverem uma legislação dentro do que estabelece os itens do RISPOA. E isso é uma evolução porque sempre tinha um questionamento quanto a isso. Por que só estabelecimentos de inspeção federal têm que atender a IN 62 ou a IN 51? Agora não, agora o serviço de inspeção estadual, municipal, distrital também devem atender da mesma forma. E aí nós começamos algumas inclusões ou mudanças que ocorreram. Uma delas, dentro da IN 77, no artigo 24 do capítulo 6º, diz que toda empresa deve possuir um técnico para supervisionar a coleta das amostras de leite. E aí se criou a figura do supervisor de coleta de amostras, que vai ser o responsável pela capacitação continuada dos agentes de coleta. E esses supervisores devem ser treinados ou capacitados pela Rede Brasileira de Qualidade do Leite, a RBQL. A demanda disto baseia-se no quê? Todo esse trabalho efetuado dentro da RBQL está baseado nas amostras que chegam aos laboratórios. Mas nós temos todo um trabalho anterior a isso, que é a coleta destas amostras. E se estas amostras não forem coletadas de forma adequada, os resultados também deixam a desejar. Por melhor que seja todos os processos de análise de laboratório, se a amostra não tiver a qualidade necessária, a correspondência com a identidade do leite que saiu da propriedade, teremos um resultado que não vai atender aquelas perspectivas que se desejam, né? Então, os laboratórios da RBQL já vêm promovendo capacitações e treinamentos para esses supervisores com o objetivo de atender esse item. E aí a gente também conhece e entende que muitas empresas de laticínios têm uma mudança frequente dos motoristas de caminhões, que normalmente são eles que coletam essas amostras. Então, o treinamento, a capacitação deles tem que ser de forma continuada. Por isso a necessidade deste supervisor. Um outro item que agregou na legislação de forma mais efetiva é o cadastro do produtor. É fazendo com que se possa ter uma identificação mais unívoca desse produtor dentro do sistema. Então, que garanta a identidade efetiva desse produtor. Associado a isto, a localização georreferenciada das propriedades, para que se saiba exatamente o local onde ela está, possa-se fazer levantamentos regionais ou micro-regionais georreferenciados, e aí poder estabelecer os critérios, inclusive de ações futuras de governo ou de parte da própria indústria, quais são as regiões que necessitam de uma maior ou menor intervenção. E um outro item que vem agora, que era uma reivindicação antiga, é o volume do leite de cada produtor associado à amostra de leite. Pois só assim nós conseguiremos ter o quê? Um levantamento efetivo da qualidade do leite. Porque hoje o diagnóstico que nós temos, o diagnóstico é por produtor que se enquadra ou não na legislação. Porque nós não tínhamos associado à amostra de leite o volume. Então, se comparava um produtor de 100 litros dia com um produtor de 1.000 litros dia, no mesmo peso, na mesma base. Então, o volume de leite vai poder nos proporcionar fazer projeções, fazer adequações, e isso baseado num volume ponderado entre volume e qualidade do leite efetivamente. E aí nós vamos ter a perspectiva de qual é a qualidade real do leite no país. Se os senhores observarem todos os slides, eu estou referenciando
com a instrução normativa, o capítulo e o artigo onde estão estes indicativos da qualidade ou da alteração que foi efetuada. Um outro item, que é um item que tem provocado aí bastante discussões nos fóruns em que a gente tem participado, é a temperatura. E essa temperatura vem sendo citada em vários artigos dentro da IN 77, onde ela menciona de forma muito clara: o leite cru tem que estar com 4 graus em no máximo 3 horas após a ordenha. E isso é um fator determinante para a manutenção da qualidade do leite após a ordenha. Junto com isso, nós teremos alguns desafios que vão ter que ser implementados. Só vamos conseguir leite com 4 graus seguramente se tivermos equipamentos resfriadores em condições perfeitas de funcionamento, dentro de normas técnicas adequadas. E associado a isto, nós também temos a questão de uma infraestrutura. A gente sabe que em algumas regiões do país, nós temos deficiência em energia elétrica às propriedades que, para ligar o resfriador, ele não pode utilizar o sistema de ordenha, ou seja, na hora da ordenha o resfriador fica desligado. E isso, seguramente, é um dos desafios que tem aí para manutenção e conseguir esse leite a 4 graus em no máximo 3 horas após a ordenha. Isto também vai fazer com que haja uma melhor qualidade dos equipamentos resfriadores nas propriedades para atender a este requisito. Lembramos ainda que, cita também num dos artigos, que mesmo em tanques comunitários, o leite não pode ultrapassar 4 graus após as 3 horas da adição daquele leite neste tanque comunitário. Lembrando sempre que o leite que vai até o tanque comunitário, ele tem que seguir imediatamente após a ordenha das diferentes propriedades a este tanque principal. E um outro desafio é o transporte e a recepção do leite em até 7 graus na plataforma, aonde se tem estabelecido um limite de até 9 graus, e isso tem que estar devidamente regulamentado dentro dos autocontroles de cada empresa. Quais são as ações que estão sendo tomadas, quais as ações a serem efetuadas, descritos no autocontrole, para justificar esse leite a 9 graus, ou seja, 2 graus acima do que vem na legislação. Então, a temperatura seguramente é um dos itens aí de bastante desafio, não só à indústria, mas também aos produtores. Mas nós só vamos conseguir ter isso de forma mais efetiva com mudanças aí de tecnologia, assistência técnica em resfriadores e a infraestrutura também, né? Nós temos que ter energia elétrica de qualidade disponível 24 horas por dia em todas as nossas propriedades rurais. Caso contrário, não teremos como atender esses requisitos. Um outro ponto que veio, que é uma novidade, é a contagem bacteriana ou contagem padrão em placas para o produtor, que é 300 mil unidades formadoras de colônia em média geométrica trimestral. A legislação, pela primeira vez, fala numa restrição à coleta do leite do produtor que não atingir este requisito por 3 meses seguidos. Então, isto veio e causou um certo impacto no início, mas já está tendo um bom entendimento sobre isso, de forma que se consegue visualizar de forma bastante clara a importância de se ter leite de qualidade, com baixa contagem bacteriana, 300 mil unidades formadoras de colônia, é um número bastante razoável, e em média geométrica trimestral também vem a assegurar aí a possibilidade de um atendimento num prazo não tão distante. Dentro desse item, nós temos que ressaltar que, desde que se implantou a IN 51 até agora, foi o ponto da qualidade do leite que mais ocorreu melhoria. Se nós formos ver em números, houve uma melhora de mais de 500% seguramente dos indicadores lá em 2002 para os indicadores atuais. Então isso mostra que o setor vem dando uma resposta à importância e à necessidade da melhoria da qualidade. Voltando à questão desta restrição de coleta a partir do 3º mês seguido da média geométrica, está citado de forma muito clara que este produtor pode retornar
a entregar o leite novamente à empresa após uma coleta simples com um valor dentro do parâmetro. E a intenção disso, 3 meses, é que vá se sinalizando isso não só para a indústria, mas também ao produtor, que ele está fora e que ele necessita se adequar. Uma vez que ele não atinja este requisito, ações na propriedade, com visitas técnicas, fazendo as correções e os ajustes necessários, realiza uma nova coleta, atingiu 300 mil ou menos, volta a poder entregar normalmente este leite. Se este produtor que teve a interrupção de leite, né, essa restrição, quer ir para outra indústria, primeiro ele vai ter que continuar atendendo o requisito de uma análise dentro do padrão. Isto é básico, independente se ele permanece na mesma empresa ou passa para outra. A indústria tem que estar registrando aí dentro dos seus programas de autocontrole quais são as ações de boas práticas que foram aplicadas nesse produtor para que se possa acompanhar e medir a eficácia desse acompanhamento. Então, a importância de registrar o atendimento quando é efetuado um produtor, para que se possa ter um valor de referência do dia de uma visita para uma próxima coleta nas amostras de leite. Lembrando que a primeira média geométrica só vai ser considerada em agosto de 2019. Eu já vou explanar aqui na sequência o porquê disso, né? Então vamos exemplificar isso com números. Se nós considerarmos que 30 de maio é a data de início da implantação, então nós teremos numa situação 1, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Junho, julho e agosto faria a primeira média trimestral, setembro a segunda, outubro a terceira. Se na análise o produtor em junho teve, esse número é multiplicado por 1.000, 1 milhão, julho 700 mil, agosto 400 mil, a média geométrica é 654, ou seja, uma média geométrica que estaria fora do padrão. Em setembro, nós teríamos uma segunda média geométrica formada pelos meses de julho, agosto e setembro. 700 mil, 400 mil, 350 mil. Teríamos uma nova média fora do padrão em 461. Outubro, esse produtor conseguiu ter uma análise com 300 mil, mas fazendo a média geométrica, ele ainda continuou fora. Por quê? É a média geométrica do 400, do 350 e do 300. Então, esse produtor tem a restrição, então, de estar fornecendo leite a uma empresa ou estabelecimento receptor. O que teria que fazer? As ações que a gente mencionou já no quadro anterior, ações de visita à propriedade, as ações de recomendações, visita técnica, e aí efetuar uma nova coleta. Essa coleta deu 200 mil, ou seja, abaixo de 300 mil, retorna a fazer a entrega do leite normalmente. E aí nós temos ainda uma situação 2, para exemplificar que nós temos no país várias empresas que fazem um acompanhamento e nós vamos ter uma situação lá. Repetindo os números, a única exceção seria, no mês de setembro, ao invés de 400 mil, teria 250. A média continua fora em função desse trimestre. Repete o 250, aí nós vamos ver que é 400, 250, 250. Média geométrica de 292. Está ok, o produtor continua comercializando o seu leite normalmente. Então nós temos que ter muito claro isto. Qualquer ação efetiva só vai ocorrer após outubro, porque é quando nós teremos efetivamente a terceira média geométrica trimestral após a implantação da IN 76 e 77. E aquelas empresas que têm mais de uma análise por mês, como vai funcionar isto? Calcula-se a média geométrica de cada mês e este resultado da média geométrica é que vai formar os números para poder fazer a média trimestral. Exemplo, se uma empresa tem 3 amostras em junho, é a média geométrica destes 3 valores de junho. Julho, 2 amostras, é a média geométrica de 2. Agosto, uma só. E a média geométrica trimestral dos 3 meses é a média geométrica,
é a média geométrica destes 3 valores efetuados mês a mês. Este aqui seria um produtor dentro do padrão. Então é muito importante fazer o acompanhamento desses resultados e tomando ações já de forma efetiva para que a gente não venha chegar lá em setembro ou outubro e nos depararmos com um produtor fora do padrão. Uma outra inclusão que houve também dentro da IN 76, no capítulo 1º, é a contagem bacteriana antes do processamento, aonde vem de forma bem clara lá nos artigos 8º e 9º, dizendo que o leite cru refrigerado deve ter contagem padrão em placas menor que 900.000 unidades formadoras de colônias antes do processamento no estabelecimento beneficiador. Ou seja, não é na plataforma, e sim antes do processamento. Se o leite vai para um silo, é o leite que está no silo antes do processamento que deverá ser amostrado para fazer esta contagem. Então, 900.000 é o limite estabelecido hoje dentro desta legislação. Também a legislação estabelece que este controle deve ser realizado com uma frequência mínima mensal em um dos laboratórios da Rede Brasileira de Qualidade do Leite. Então, mensalmente, antes do processamento, se coleta uma amostra e vai encaminhar a RBQL para análise de contagem padrão em placas. Não deixando de ressaltar que a empresa, este é um processo onde vai estar monitorando e a empresa tem que ter definido nos seus autos controles quais são as alternativas e as adequações que tem caso este valor não esteja dentro do limite pré-estabelecido. Ressaltando que em postos de resfriamento não vai haver a necessidade de coletar esta amostra de leite, uma vez que o posto de resfriamento ele serve só como um ponto de transferência de leite, e sim antes do processamento na indústria final. Lembramos ainda que é proibido o uso de qualquer aditivo ou coadjuvantes de tecnologia no leite cru refrigerado. Então, dentro desta ótica, não se permite a adição de algum produto, inibidor de crescimento bacteriano ou estabilizante, nem como tecnologias que possam interferir na multiplicação da contagem bacteriana ou na estabilidade deste leite. Então, os termizadores e outros mecanismos, tecnologias disponíveis não podem ser utilizados antes do processamento e antes desta contagem, desta amostra que vai ser coletada para fazer análise dentro desses 900.000. Temos também de forma mais clara o controle dos antimicrobianos. Dentro da IN 77, o artigo 7º, tem vários itens falando sobre os antimicrobianos. Então, aonde cita lá que para cada recebimento de leite, deve-se realizar análise de no mínimo 2 grupos de antimicrobianos. Isto na recepção do leite, na plataforma, na indústria. Menciona ainda que o estabelecimento deve efetuar um levantamento de uso junto aos fornecedores de leite para estabelecer os grupos mais utilizados, para que se possa referendar quais seriam os 2 grupos de antimicrobianos a serem monitorados durante este processo todo. Temos ainda que determinar com que frequência em seu autocontrole a análise do leite para todos os grupos antimicrobianos dentro da plataforma na recepção do leite dentro da indústria. Um outro item citado é que mensalmente deverá ser coletada uma amostra de leite para fazer análise de resíduos de produtos de uso veterinário em laboratório da Rede Brasileira de Qualidade do Leite, ou de outros que venham a ser determinados em norma complementar. Então, mensalmente, nós passaremos a ter também um controle mensal de resíduos de produtos de uso veterinário dentro da Rede Brasileira de Qualidade do Leite. Isto é um serviço que os laboratórios da RBQL estão se adequando, alguns já estão totalmente capacitados para isso, apenas aguardando aí definições e ajustes que vêm sendo tratados entre a RBQL juntamente com o Ministério da Agricultura. E compete aos laboratórios da RBQL a realização de validação dos métodos de ensaio ou triagem de antibióticos em leite
empregados no seu âmbito de atuação como laboratório credenciado do Ministério da Agricultura. Então, este controle de antimicrobianos passará a ser feito de forma bem mais efetiva, não só com o controle do leite na recepção da indústria, mas também a individualidade do leite dos produtores. E os tanques de refrigeração têm também um item todo específico só para eles. Aonde no artigo 4º, no artigo 14º do capítulo 4º, fala que para a refrigeração do leite cru na propriedade rural devem ser utilizados sistemas de pré-resfriamento ou tanque de expansão direta ou ambos. Então, a partir deste momento da aplicação da IN 77, não será mais permitido a utilização de tanque de imersão. A legislação está muito clara quanto a tanque de expansão direta ou associado a um sistema de pré-resfriamento. E isto é fácil de nós visualizarmos, porque em um comentário anterior em que a gente falou num slide, nós mostrávamos que o leite deve chegar na propriedade e ser mantido a no máximo 4 graus 3 horas após a ordenha. Então aí que vem a importância desses equipamentos de refrigeração do leite de forma bastante positiva, proativa, e o tanque de expansão direta proporciona esta adequação. Tanque comunitário e SIG-CIF. Este é um outro item que tem gerado alguns questionamentos, mencionado no capítulo 5º da IN 77, em que esse tanque comunitário obrigatoriamente deve ser de expansão direta, não pode receber leite já refrigerado, e ele tem que ter a capacidade de refrigerar esse leite em 4 graus, no máximo até 3 horas. Então, fica também claro que, aonde tem tanque comunitário, após cada ordenha, o produtor tem que levar esse leite até este tanque comunitário. Não pode armazenar na propriedade durante o dia ou durante a noite e levar uma única vez. A cada ordenha deverá levar a esse tanque comunitário. Ressaltando também que dentro dessa legislação fica claro que o titular cadastrado no SIG-CIF é o titular do tanque comunitário, ou seja, é apenas uma pessoa que tem toda a responsabilidade de registro junto ao SIG-CIF. Os demais devem ser acompanhados através do mapa 3 do SIG-CIF de cada indústria. Se ocorrer qualquer problema no tanque comunitário, todo o grupo de produtores que está lá vai estar associado às mesmas regras. E aí, apenas uma amostra por tanque é que vai ser encaminhada para a RBQL. Então, uma única amostra de cada tanque comunitário, em nome do titular, é que tem a referência para todos os produtores desse posicionamento. É responsabilidade da empresa o monitoramento individualizado. Então, cabe à empresa mapear isso e ter de forma bastante segura, se possível definir isso no seu autocontrole, como que é efetuado este monitoramento individualizado. A coleta do leite. Também deixou de forma mais objetiva o período de tempo entre a coleta do leite nas propriedades, em que o tempo transcorrido entre as coletas nas propriedades rurais não poderá ultrapassar 48 horas. E esse veículo deve passar por lavagem externa a cada descarga e deve ser higienizado internamente após cada descarga. Então, isso remete também a um outro questionamento que vem aonde são utilizados veículos conjugados, aonde se faz uma carga, transfere para um tanque que fica aguardando uma segunda rota. Dentro dessa legislação diz que este veículo, para fazer a segunda rota, deverá ser higienizado internamente após cada descarga, ou transferência de leite é o mesmo entendimento. Coleta das amostras para a RBQL. No mínimo, uma vez por mês, né? Isso é o mínimo. E
a legislação deixa bem claro que aquelas empresas que optarem por encaminhar mais de uma vez não terá nenhuma restrição, pelo contrário, é bem-vindo um monitoramento mais frequente. A data de referência é sempre a data do dia da coleta. E aqui a gente tem que ressaltar a importância deste dia da coleta. Por quê? Como a média geométrica só é constituída com 3 amostras de 3 meses seguidos, uma falha num dos meses vai fazer com que aquele grupo de produtores não tenha média geométrica trimestral. E aí nós teremos mais 2 meses para depois ter uma média trimestral. Então, aí a importância de que todas as amostras de leite sejam coletadas mensalmente no dia referenciado. Ressaltando sempre que esta data também é a data de referência para a análise crítica da entrada destas amostras no laboratório. Citando no caso o laboratório do qual nós coordenamos, as amostras devem ser analisadas até no máximo o 7º dia após a coleta. A partir dessa data, essas amostras seriam descartadas. Então, essa data é referenciada não só para fazer a média trimestral, mas também para análise crítica dentro dos laboratórios. Então, falhando uma coleta no mês, não gera média geométrica nem de células somáticas e nem de contagem padrão em placas, contagem bacteriana. Ressaltando que no caso das análises de composição, não são efetuadas nenhuma média. É o resultado direto daquele mês do laboratório que vai estar ou não em atendimento à legislação. Também trouxe, dentro da nova legislação, através do artigo 44, no 8º capítulo, a obrigatoriedade de que a empresa tenha um técnico, que é um técnico de campo que esteja apto a vir a trabalhar as causas ou o que vem levando ao resultado não conforme nas análises. Então esse técnico tem que estar capacitado, habilitado a fazer o diagnóstico desses resultados, a visitar esse produtor, de forma que o produtor possa corrigir as deficiências e evitar uma recorrência daqueles valores fora do padrão. Esse técnico também poderá ser capacitado pela RBQL ou outras instituições ou em conjunto, mas fica bem definido, toda a indústria terá que ter este técnico e também aquele supervisor de campo para as coletas de amostras. Então a legislação, a previsão de entrada é agora em 30 de maio, que dá os 180 dias da data da publicação. E aí, como já ressaltei durante esta apresentação, alguns itens é só em outubro que nós teremos efetivamente a aplicação de validação desse processo. Então, essas são as principais mudanças e aí que nos mostram que realmente a gente teve vários desafios, mas temos também oportunidades de melhoria. Não podemos deixar de entender que toda mudança gera desafio. E os desafios sempre nos trazem oportunidades de melhorias, de processos. Consequentemente, todos nós ganhamos. Eu fico à disposição para perguntas, questionamentos que possam vir aí na sequência. Bom, obrigada, professor, pela palestra. As perguntas estão aqui, ó, bombando. Muito bom. E uma das mais recorrentes, né, vem em cima dessa capacitação que o técnico vai ter para coleta de amostras, por exemplo. Como que vai ser feito? O pessoal vem perguntando se o próprio RBQL realmente dá, como que eles devem proceder para fazer esse treinamento. Ok. Todos os laboratórios da RBQL estão capacitados a dar esse treinamento. Eu posso falar mais objetivamente em função do laboratório do qual eu coordeno, aonde agora em maio nós já estaremos realizando treinamentos na nossa sede com visita técnica ao laboratório em 2 datas, aonde a gente está divulgando através de uma circular a todas as indústrias que nos encaminham amostras. Assim como outros laboratórios também têm feito isso. Tem feito treinamentos, capacitações em sua própria estrutura ou ainda visitas regionalizadas ou diretamente em cada empresa para que faça esta formação desses técnicos e supervisores. Aí a ação está
cada laboratório vai procurando se adequar às demandas que vêm do campo. No caso do Laboratório do Paraná, nós vamos ter as duas modalidades, uma interna e uma outra externa, sob demanda, obviamente fazendo os ajustes de datas necessárias. Mas a RBQL está apta a fazer estas capacitações. A gente tem a Renata de Cuiabá, no Mato Grosso, ela pergunta, né, como vai ser feito em locais como o Mato Grosso que não tem a RBQL sediada? No caso, estados que não têm uma RBQL sediada, mas tem um dos laboratórios da RBQL está atendendo ao Mato Grosso. O laboratório ou é de Goiás, ou é de São Paulo, ou é do Paraná, já está atendendo. Então, estas indústrias vão ter que estar em contato com aquele laboratório que está lhes atendendo para poder fazer essas capacitações, ou presencial, ou ainda visitando o laboratório, até que seria uma excelente oportunidade para que as empresas pudessem conhecer todos os critérios, todos os procedimentos utilizados internamente num laboratório de análise de leite, para ver a segurança que tem antes de retornar um resultado para o campo. E às vezes nós temos resultados que fogem do padrão e está associado a uma coleta de amostra que não foi efetuada adequadamente. Acho que é grande o número de amostras que a gente tem problema com essa coleta e a amostragem de forma representativa, né? Sim. Bom, o Irineu, de Quilombo, Santa Catarina, pergunta como são as capacitações para técnicos no que diz respeito à interpretação de análises. Existe essa também modalidade? Sim. O que tem? Tem alguns itens já mencionados dentro da própria legislação e na última reunião realizada da RBQL junto com o Ministério da Agricultura, se definiu que vai ter um modelo padrão de capacitação para esses técnicos, em que quais são os itens que vão ser abordados nesses treinamentos. Então, alguns laboratórios já têm ministrado treinamentos para a interpretação desses dados e essas informações, mas não só interpretar, o importante é saber o que fazer na sequência, porque se não tiver uma interpretação adequada, mas não tiver uma ação posterior, de nada adianta interpretar. E este é o grande desafio desta capacitação desse técnico, no sentido de que ele esteja apto a fazer uma visita na propriedade e aí fazer as recomendações necessárias. Os laboratórios estão aguardando agora, neste mês ainda, um documento do Ministério que vai estar padronizando o modelo deste treinamento e desta capacitação. Ótimo. O José Alfredo, de Esteio, Rio Grande do Sul, pede que se o senhor pode explicar melhor a questão das 900 mil, né, de contagem global antes do processamento, que ele não conseguiu entender bem o processo. Ok, muito bem. O 900 mil antes do processamento é uma amostra de leite que vai ser coletada do silo aonde está armazenado o leite antes de adentrar a indústria efetivamente para processamento, para pasteurização e depois, na sequência, para a elaboração dos produtos que a empresa venha a realizar. Nós devemos ressaltar que nós temos dois momentos de entrada de leite. Tem um que é na plataforma, através do caminhão, quando ele vai estar descarregando, e o outro é esse leite que foi efetuada a descarga na plataforma, se foi direcionado para um silo. Então, o 900 mil é da amostra deste silo, ou desse recipiente, desse compartimento, que vai estar aguardando o processamento. A gente sabe que empresas de maior porte recebem um volume bastante significativo de leite, vai direcionado primeiramente ao silo e depois é que ele vai ser direcionado à industrialização. Então, é neste momento, antes de adentrar a parte técnica de processamento da pasteurização, é que deverá ser coletada a amostra de leite e aí sim enviada a um laboratório. Esta amostra de 900 mil, da maneira como está, é uma amostra de monitoramento e aí o Ministério da Agricultura irá realizar as coletas oficiais para efetivação da comprovação dessas 900 mil. Eu sempre ressalto em todas as minhas colocações, é muito importante que cada empresa tenha dentro do seu autocontrole discriminado como trabalha
com todo esse processo da descarga, armazenamento dentro da empresa, dentro desse silo, e o deslocamento desse leite para dentro da indústria. E quais são os critérios de entrada, de recepção, de armazenamento e assim por diante. Se eu não conseguir responder de forma clara, ele pode replicar a pergunta e eu posso tentar fazer mais alguma avaliação. Problema. Bom, outra pergunta que, né, a gente já esperava que viesse, que foi recorrente em muitas pessoas, o Anderson, a Suzy, eles vêm perguntar, os fiscais do Ministério, ou se você pode responder isso, né, porque não faz parte de lá, mas como vai ser a intervenção, você considera que vai ser a intervenção do Ministério em cima da exclusão dos produtores? A preocupação geral aqui nas perguntas é com a evasão de produtor para outras empresas. A gente sabe que tem um projeto de ter o cadastro, né, e ser excluído, mas como que você encara essa parte da exclusão do produtor depois de sair, né, pela média geométrica? Tá, muito bem. Eu, particularmente, José Augusto, eu não gosto do termo exclusão, eu prefiro utilizar o termo restrição, né? Por quê? Quando se exclui, você não dá oportunidade de retorno. E a legislação, ela restringe a entrada desse leite no terceiro mês seguido. Mas, a partir de uma simples amostra dentro do padrão, já permite que esse produtor volte a comercializar o seu leite. Então, por isso que eu não entendo como exclusão. Dentro do que a gente conhece, a legislação de o produtor migrar de uma empresa para outra ou de um serviço de inspeção para outro, conforme a gente demonstrou na apresentação, todos os serviços de inspeção vão estar direcionados à mesma legislação que a IN 76 e 77. Mesmo que o produtor migre para outra empresa, obrigatoriamente esta empresa, ao receber esse produtor, ela vai ter que fazer uma análise de leite antes para comprovar esse resultado, para que depois ela possa captar, receber esse leite formalmente. Então, aí é que vem essa dinâmica muito clara. Autocontrole, registrar e a visita desse técnico. Como ela é uma média trimestral, nós temos como monitorar isso antes de que ocorra a efetivação desse resultado fora do padrão e tomar as ações previamente. Seguramente a gente sempre vai ter alguns produtores com restrição ao longo do tempo. Isso é normal na distribuição, pelo grande volume de produtores que nós temos no país, ainda algumas deficiências que nós temos de equipamentos, algumas deficiências até de informação adequada junto aos produtores, e isso acaba sendo restritivo, sem sombra de dúvida. Bom, a gente tem uma outra pergunta aqui. As indústrias com inspeção estadual e municipal, elas também terão o mesmo prazo e também estão enquadradas dentro das duas normativas? Sim. A mesma, como estava lá, segundo ou terceiro slide, que depois que eu comecei a falar da normativa, a gente colocou lá. Conforme tem o artigo lá do RISPOA, associado à nova IN 77, essas indústrias do serviço de inspeção estadual e municipal também vão ter que estar adequados à IN 76 e 77, sem sombra de dúvida. E o prazo também é o mesmo. E aí, se porventura houver algum serviço de inspeção que não tem uma regulamentação própria, ele segue integralmente o que está na IN 76 e 77. E se houver uma regulamentação, tem que ficar sempre claro, essa regulamentação ela pode ser de forma mais abrangente do que a IN 76 e 77. Mas de forma alguma ela pode ser mais benevolente com os indicadores. Ótimo. Bom, aqui eu vou conjugar duas perguntas. Uma da Elidiane, de Espírito Santo do Dourado, Minas Gerais, e do Ricardo, da Lactalis. Sobre a análise de antimicrobianos mensal na RBQL, será todos os grupos? Pois são 7 grupos de antibiótico, ela botou observação. E o Ricardo complementa em qual será o procedimento de orientação caso o laboratório identifique uma amostra positiva para antibiótico. Bom, a questão das análises dentro do laboratório da RBQL é de monitoramento dos produtores, uma vez que esse leite já adentrou a indústria
e que, muitas vezes, na entrada da indústria, nas análises de plataforma, isso é feito por compartimento em volumes maiores de leite, nem sempre se consegue identificar algum produtor que esteja com o leite fora do padrão. E o que a RBQL, pela legislação, tem que pesquisar é resíduos de produtos veterinários, não especificamente só os antibióticos. Então essa é uma discussão que está tendo em paralelo sobre qual a metodologia a ser utilizada, quais os parâmetros de referência a serem utilizados para os diferentes grupos de produtos veterinários que são utilizados nessas propriedades. Até o momento nós não temos uma definição clara de qual é o método a ser utilizado ou o kit que vai ser utilizado para realizar essas análises. O que se sabe é que tem que ser uma metodologia que permita fazer um volume de amostras bastante significativos durante o mês. Se nós formos ver, nós temos laboratórios realizando análises de 100 mil produtores por mês. Então, é um número bastante considerável. A Maísa, da Catupiry de Santa Fé, ela pergunta: podemos realmente fazer um pool das amostras dos compartimentos dos caminhões para fazer um kit de antibiótico somente por caminhão? A questão de que, quando se fala em fazer pool de compartimentos, nós temos que ver qual é a capacidade do kit em relação a volume. Porque alguns kits têm uma acurácia ou uma sensibilidade até determinado volume. Se este pool for de um volume maior do que a capacidade do teste realizado, ele não vai ter efeito nenhum. Por isso que o mais comum é se fazer as análises por compartimento, individualizado de cada compartimento, e não o pool de todos. Bom, aqui a gente tem a pergunta da Daniela, de São Lourenço do Oeste, em Santa Catarina. Como fazer no caso de uma propriedade que tem 2 cadastros, sendo o mesmo leite dividido o volume de 2 pessoas? Como será a média geométrica aí para a gente lidar com esse tipo de situação? Bom, a média geométrica é por produtor. Se nós tivermos 2 produtores na mesma propriedade, ou ela vai ser tratada como um tanque comunitário, se a empresa assim permitir, ou teremos que ter amostras de leite individualizadas para cada produtor. Agora, a grande pergunta é: esses 2 produtores estão cadastrados no SIGCIF? Os 2 têm o NRP, que é o cadastro dentro do SIGCIF. Cada produtor tem um NRP, que é o número do registro do produtor no SIGCIF, dentro do Ministério da Agricultura. Então, esta é a avaliação que tem que ser efetuada. E isso é uma situação bastante comum que a gente tem identificado. Muitas vezes propriedades que têm pai e filho, ou esposo e esposa, ou 2 ou 3 irmãos na mesma propriedade. O que acaba ocorrendo é que apenas um deles tem o NRP. Então, formalmente, o único resultado que vai adentrar dentro do SIGCIF é daquele que tem o NRP. Produtor que não está cadastrado no NRP, esta informação não chega até o SIGCIF. Bom, a história dos 900 mil ainda está causando um murmurinho aqui também. Tá. E uma das perguntas é de onde foi tirado os dados para que esse valor fosse especificado? Bom, o 900 mil, inicialmente, se partiu de um princípio do qual se tem de que é aceito de forma técnica um crescimento bacteriano de até 3 vezes após a saída da propriedade até a indústria. Só que todos os trabalhos que a gente tem identificado nessa linha são trabalhos realizados ou na América do Norte ou na Europa, onde os valores de contagem bacteriana são bem menores do que aqueles que nós temos atualmente no Brasil. E aí, isso é que tem se mostrado, alguns trabalhos já sendo efetuados em paralelo, algumas análises que a gente também tem efetuado no laboratório, mostram que, à medida que nós temos o leite de origem com uma contagem bacteriana já bem maior, o crescimento acaba sendo mais significativo do que aquele referencial de 3 vezes o leite que estava na propriedade. Então,
seguramente vão ter que ser efetuados mais trabalhos, mais pesquisa em cima disso para poder clarear isso tecnicamente e não em suposições. E ainda sobre os 900 mil, a dúvida aqui é, para entender sobre os 900 mil, antes do processamento, a empresa vai ter que analisar todos os silos completos dela, né, e independente do produto que seja fabricado, porque tem algumas fábricas de doce aqui, 2 ou 3 que mandaram, né, até para o doce eu vou ter que analisar todos os meus silos, é 100% dos silos preenchidos? Na legislação, o que a IN está falando para nós, muito claro, é o seguinte, é uma amostra mensal do leite antes do processamento. Então, naquele dia da coleta, todos os silos que tiverem leite vão ter que ser amostrados mensalmente. Isto é uma análise que vai ser efetuado um monitoramento. Temos que deixar muito claro que os fiscais federais agropecuários do Ministério da Agricultura, em suas visitas de rotina aos estabelecimentos, também irão coletar amostras do silo e encaminhar como amostras oficiais aos laboratórios da RBQL. Então, temos que ter sempre muito claro isto. No dia da coleta das amostras a ser enviada à RBQL, todo o leite que estiver armazenado antes do processamento deverá ser amostrado. Ótimo. Agora a gente tem uma pergunta do Josnei, do Laticínio Monte Cristo. Na terceira coleta, não atingiu a média geométrica, automaticamente o produtor não pode entregar, né, o leite. A próxima coleta ele consegue atingir os 300 mil, mas esse produtor pode ser revalidado com um dado ou ele vai ter que fazer a média trimestral de novo para conseguir entrar de novo na... Não, o retorno, da maneira como está a redação, uma simples amostra é suficiente para que este produtor retorne a entrega do leite normalmente à empresa. Uma outra situação que tem, não é necessário você aguardar até a próxima coleta de todos os produtores, uma vez que seja efetuada uma ação na propriedade, com a visita do técnico e as adequações efetuadas pelo produtor, coleta-se uma amostra, encaminha para a RBQL. Está dentro do padrão, esse produtor já estará apto novamente a retornar à sua entrega normal. Bom, tem muitas perguntas, então vamos tentar... Bom, uma dúvida. As amostras mensais para a RBQL de resíduos de produtores, no uso de resíduos veterinários, na verdade, são de cada produtor, como de CCS e ACBT, ou é uma amostra mensal do silo também? Não, as amostras de produtores que irão para a RBQL, assim que tiver definido qual é a metodologia a ser utilizada, vai ser uma amostra individual de cada produtor. E aí nós teremos um novo desafio, porque nós teremos que coletar uma amostra num terceiro frasco e que esse frasco não vai ter nenhum tipo de conservante ou estabilizante. Então, é o que a gente chama de amostra branca. Então, essas amostras terão um desafio ainda maior para o envio ao laboratório. Provavelmente, as regiões mais distantes terão que congelar essas amostras para a contagem bacteriana para envio aos laboratórios. Bom, uma pergunta que veio do Marciano de Sarandi, mas que também foi recorrente em várias outras pessoas. E, pessoal, eu estou tentando, né, juntar as perguntas, então não fiquem chateados se a gente não citar o nome de alguém, tá? Mas a dúvida vem no seguinte: eu mandei a análise para ser feita, né? Vamos supor das 900 mil do silo. Essa análise vai vir depois de um tempo, eu já processei o meu produto com ele e as perguntas vêm no sentido de: eu tenho alguma consequência em cima desse produto, eu tenho que segurar esse produto até ter o resultado, ou até mesmo quais consequências vão vir para a empresa, no sentido tanto da CBT quanto da CCS. O produtor vai ser excluído, mas a empresa vai ter alguma consequência com isso? Esta questão das 900 mil é um assunto bastante polêmico e aonde a gente, qualquer fórum que a gente está conversando, ele é um dos temas principais. A amostra, ela é mensal e ela é uma amostra que vai chegar num laboratório depois que os produtos já foram, que esse leite já foi processado, melhor dizendo. Ela é uma amostra para monitoramento.
A ação fiscal efetiva vai ocorrer quando ela for coletada por um fiscal do Ministério da Agricultura em suas visitas de rotina ao laboratório, à empresa, perdão. O que nós temos que ressaltar e recomendar sempre? A empresa, à medida que ela vai monitorando, ela tem que estar registrando quais são as ações que ela vem tomando para que esse leite venha a atingir um valor abaixo de 900 mil. Então, aí é o desafio muito grande interno da indústria de ter no seu autocontrole ações registradas e ações a serem tomadas quando esse leite ultrapassar os 900 mil. Então, essa é a forma como está hoje. Não está em nenhuma definição que essa amostra de monitoramento vá gerar alguma restrição aos produtos já processados ou elaborados. Bom, uma outra pergunta que eu também estou juntando 4 ou 5 pessoas ali que fizeram da mesma em relação à acidez, em relação à crioscopia, né, e a lactose, se são análises diárias, né, e se houve alguma alteração nessas duas normativas em relação a essas 3 análises. Bom, crioscopia e acidez são análises restritivas para entrar o produto dentro da indústria. Então essas permanecem diárias na rotina normal, no autocontrole da empresa. Então essas não têm alteração. Já a questão da lactose, ela passa a ter uma análise mensal igual a gordura, igual a proteína dentro da IN 77 e 76 e 77. Que até então nós não tínhamos lactose incluído nos componentes físico-químicos do leite na legislação da IN 62 ou da 51, e que agora passa a ter. Mas a questão restritiva de acidez e crioscopia continua no autocontrole diário da empresa. Bom, já houveram também a recorrência em cima da transvase. Se o senhor podia explicar melhor aí essa limpeza pós-descarga, qual seria o exigido, o que seria exigido de fato ter nesse transvase? Bom, no capítulo lá do transporte, está estabelecido que após cada descarga, o caminhão deve passar por uma higienização na parte interna do compartimento que recebe o leite. Então, ele não está dito que não pode fazer transvase, mas está dito que se você transferir a carga de um caminhão para um outro agregado, seja lá a Julieta, aquele caminhão deveria estar passando por um processo de higienização antes de refazer uma rota. É a maneira como está colocado isso dentro da instrução normativa hoje. Ótimo. Então ele não é restritivo ao transvase, mas tem que ter a higienização nesse momento. Perfeito. Agora a gente tem a pergunta do Beveraldo Lima, da Nestlé. Ele manda primeiro um abraço ao professor. Agradeço. E segundo, ele gostaria de saber sobre o uso de métodos alternativos não validados pelo Ministério. Bom, retorno um abraço ao Beveraldo. Everaldo, a questão das análises não validadas pelo Ministério, isto não tem uma definição clara hoje no processo. Por isso que eu até já mencionei, no caso, por exemplo, os testes terão que passar por alguma validação. No caso das análises da RBQL, da qual a gente participa mais, está sendo formado lá e definido que cada laboratório da RBQL vai ter que validar aquele teste que ele vai utilizar. Ou ele faz isso, ou em conjunto, ou de alguma outra maneira, ou já utilizar algum teste validado pelo próprio Ministério. Não poderemos estar utilizando para fazer esse trabalho, uma vez que está dentro de uma legislação, utilizando métodos alternativos não validados. E isto realmente tem sido um impasse aí em alguns momentos, já que está na legislação nos dizendo que deve ser efetuado, e nós, em alguns momentos, nós não vamos ter mecanismos efetivos para cumprir essa legislação. Então nós teremos aí um prazo para uma adequação sobre esses métodos, para uma reformulação ou alguma legislação complementar que venha a contemplar essa necessidade.
Perfeito. Tá? Bom, alguns estão perguntando também, recorrente, eu acho que as perguntas são de todo mundo, né? O técnico e o supervisor de coleta, né, podem ser a mesma pessoa para fazer as duas funções? O técnico tem que ter, por exigência da norma, alguma formação específica ou somente o curso de instrução que vai ser dado pelo RBQL? Pode ser o mesmo técnico, não terá, desde que ele tenha condições efetivas de fazer as duas atividades ao mesmo tempo, não tem nenhuma restrição quanto a isso. Esse técnico não está especificado qual é a formação que ele deve ter, mas é um técnico que tem que ter formação na área, né, e uma complementação com essa capacitação para poder atender. Não está lá no item específico falando que ele terá que ser um médico veterinário, ou agrônomo, ou um zootecnista. Fala que é um técnico. Então, nós entendemos que um técnico que tenha uma formação na área, independente da graduação, recebendo essa capacitação pela RBQL, estará apto a fazer esse trabalho. Bom, pessoal, a gente tem milhões de outras perguntas aqui, mas infelizmente o nosso tempo está se encerrando, né? Então a gente tem fiquem tranquilos que a gente tem um cadastro completo com todos que enviaram perguntas para a gente, com todas as perguntas certinhas e e-mail identificado de vocês. Então a gente se compromete como sempre, né? A pegar todas essas perguntas, responder a cada um de vocês. Eu vou, claro, né, passar essas perguntas para o professor, ele vai responder, né, de acordo com o envio, e aí a gente retorna por e-mail para vocês com essas respostas todas, tá? A gente queria muito responder todo mundo, mas tem muita pergunta, né? E a gente já esperava por isso. O pessoal que participou com a gente no mês passado, nessa semana deve estar recebendo as respostas, porque, claro, o professor, né, tem muita coisa para responder, é muita gente, então a gente vai mandando aos pouquinhos, mas podem ficar tranquilos que todo mundo vai receber aí essas perguntas, né? Mais uma vez, a gente agradece a todos vocês que ficaram conectados até agora com a gente. A palestra foi excelente, eu acho que todo mundo precisava dessas informações, de um clareamento aí de tudo que a gente vai precisar fazer, né? Eu tenho que agradecer mais uma vez ao professor José Augusto, né? Que veio aqui passar tanta informação boa pra gente, veio do Paraná até aqui para, né, dar essa palestra, e a gente espera que seja a primeira de muitas aí em parceria com a gente, né? Eu é que agradeço a oportunidade. Quem me conhece aí, um abraço aos grandes amigos que eu já vi que estavam presentes aí. Gosto do leite, é a minha vida, e espero ter podido, né, de forma efetiva, responder aquelas dúvidas que muitos tinham. Sem sombra de dúvida, né? Esse é um tema ainda que vai gerar muitas discussões, daria para fazer outras tantas painéis aí só de perguntas e respostas, que a gente poderia estar trabalhando nisso de uma forma bem efetiva. Me coloco à disposição aí para futuras necessidades que eu puder atendê-los, tá? Eu é que agradeço a atenção de todos e um grande abraço. Bom, pessoal, como ele disse, a gente vai fazer outras coisas, né? Vai fazer outros eventos sobre o assunto. Mantenham-se conectados com a gente. O pessoal que perguntou aqui a respeito do seminário, sim, né? Está aberto para todos os parceiros. Então a gente vai estar lá em Goiânia esperando por vocês. Quem tiver dúvida é só entrar em contato por e-mail ou telefone com a gente. Eu agradeço mais uma vez a participação de todos aqui nessa sala, né? Espero que tenham aproveitado bastante e espero muito encontrar vocês nos próximos eventos, tanto online quanto presencial. Procurem pela gente, eu gosto de conhecer todo mundo que eu vejo aqui online, né? Poder conhecer depois e conversar. Então estejam lá junto com a gente no evento de 30 de maio em Goiânia e em todos os outros online que a gente vem divulgando. Fiquem aí ligados no nosso site para saberem das novidades. Uma boa tarde para todo mundo e até a próxima.